Hoje vamos contar a história do Rádio Pirata ao vivo, o disco que mudou o rock nacional. O Rádio Pirata transformou o RPM na banda de maior sucesso da história do rock no Brasil. Um êxtase total, mais de 3 milhões de cópias vendidas em 1986, mais de 300 shows, estádios de futebol lotados pela primeira vez na história do rock nacional, uma histeria por cada lugar por onde a banda passava. Milhões de jovens se tornaram fãs da banda, seu vocalista havia se tornado um símbolo sexual, um sucesso sem precedentes na história nacional, um fenômeno que nunca mais seria visto. A crítica musical aos pés de uma banda que em um álbum de 9 músicas, 5 alcançaram o primeiro lugar das mais ouvidas do ano, Olhar 43 e London London foram reproduzidas até nas rádios que só tocavam música sertaneja, e Naja, que foi uma instrumental, ficou entre os 5 primeiros. O RPM foi escolhido pela revista Bis, a mais importante revista de música na época, como a melhor do ano 1986, e os especialistas da época renderam-se ao sucesso do grupo. O que foi o RPM para quem nasceu depois disso tudo, para quem não tem ideia? Hoje parece difícil de acreditar que houve um fenômeno dessa magnitude. Né? De uma histeria coletiva com o rock brasileiro, né? Desse espetáculo Rádio Pirata ao vivo que o Ney dirigiu. E que foi o disco que mais vendeu até hoje no Brasil. Além da gente ter vendido muito bem, a gente vendeu muito bem numa época em que ainda se vendia. Um especial foi feito no Globo Repórter, contando como foi a turnê da banda pelo sul do Brasil. Só quem viveu aquele momento pode saber a verdadeira dimensão do que foi o sucesso do RPM, a RPM Mania. Sem dúvida é uma banda super entrosada. A energia é explosiva, no palco e na plateia. Primeiro o RPM, depois a Legião, né, se tornaram as bandas que tocavam em estádio, né? Então eu acho que foi daí que amadureceu de fato essa ideia desse Brasil novo, dessa cultura nova. Naquele ano de 86, as vendagens do disco são extraordinárias, são gigantescas para qualquer parâmetro, não só da música brasileira, como da música internacional ainda hoje. Bicho, era um negócio inacreditável, cara. Era uma coisa... bitomania. Era uma banda que era disparadamente a banda mais importante na época. Foi uma banda que vendeu, assim, ficou aí como a banda que mais vendeu discos durante anos. Aí eu fui a 43 shows, era assim, era Beatles, era uma loucura. Era assim, era ficar no hotel ouvindo gritaria 24 horas por dia sem cessar. Não era assim... Não era brincadeira. Sempre que falamos das bandas mais importantes da história do rock nacional, dizemos Legião Urbana, Barão Vermelho, Paralamas, Titãs, mas no auge do sucesso, RPM não tinha comparação, era um degrau acima de tudo. Mas como foi esse sucesso? O Rádio Pirata ao vivo foi a soma de boas decisões que acompanharam a banda naquela época, e hoje vamos contar para vocês. Mas como sempre pedimos, se inscrevam no canal e ativem o sininho, para não perder os próximos vídeos, onde continuaremos contando mais histórias do RPM. Você também nos ajuda deixando seu like, seu comentário e compartilhando o vídeo para aumentar o alcance do canal, para que mais pessoas possam entrar na comunidade. Por que aconteceu o RPM? Porque são vários fatores. Tem o fator Poladian, tem o fator Loura Geladas, tem o fator Ney Matogrosso, tem vários fatores. E tem o fator do momento da música rock no país. Só se tocava música rock no país. Vendemos mais 3 milhões e meio de discos em um disco, pô. Você tá louco? Não, eu não sabia que ia virar aquilo, mas eu sabia que tinha potencial. E em busca desse potencial que eu me aproximei. Existiam outras bandas, mas nenhuma com aquela sonoridade, que era já uma coisa eletrônica, né? Que não era muito comum dentro do rock brasileiro, né? Nosso diretor... Conseguimos a direção do Ney, que era... praticamente você ter o Scorsese para dirigir o seu roteiro. E aí a gente viu que a coisa ia tomar uma dimensão e dali para frente a gente já não tinha mais planejado. O nosso sonho só ia até ali. Paralamas, Titãs, já haviam outras bandas que estavam fazendo muito sucesso. A gente foi, tipo,
os penúltimos, assim. Nós e Legião lançamos os primeiros álbuns em 85, quando Você Não Soube Me Amar da Blitz é de 82. 82 marca também o primeiro álbum dos Paralamas, primeiro dos Titãs. Aí 83 você tem, aí já tem Barão também, 83 você tem o Rich, aquela história toda, 84 você já tem Bete Balanço, e a gente só ali assistindo, né? Eu fui no Rock in Rio como espectador, nem sonhávamos, não tínhamos ainda a coisa, né, um show todo, tínhamos lançado só Loura Gelada, estava tudo começando a acontecer. E por que isso aconteceu, cara? Porque a banda se valeu de uma estratégia do então poderosíssimo empresário Manuel Poladian, cara, que ele investiu muita grana para que os shows do RPM tivessem um padrão internacional de produção, de som, de iluminação, para que os caras sempre se apresentassem em grandes arenas, cara, quase sempre lotadas, e eles fizeram isso durante um ano inteiro. Desde o início deu ao RPM a estrutura necessária para que a banda se tornasse um sucesso. A contratação de Ney Matogrosso foi fundamental para que a banda pudesse construir um show que só era visto com artistas internacionais, seja pela montagem do cenário, assim como pela atuação no palco dos 4 músicos. Então, vamos contratar uma banda de rock. A primeira que eu procurei, que era mais pop, que era a Blitz, e depois procurei o Legião Urbana, naturalmente não podia ser empresário, porque o cantor namorava o empresário, aí ficava difícil para mim. Consegui contratar o Capital, né? Gostava, achava o Dinho talentoso, mas não estava satisfeito ainda. Contratei os Titãs, eu tinha que discutir com 8, e aí o Ney Matogrosso falou assim, tem uma banda aí, os 2 meninos estão aí embaixo, que eles são talentosíssimos. Pode contratar que você vai ficar feliz. Eu desci, estava o Esquiavon e Paulo Ricardo. 2 meninos humildes, bons meninos. Eu falei, olha, o Ney falou que vocês são bons, quero contratar vocês com salário mensal, pago 2.000 para cada um por mês. E vamos investir, vamos tentar ver onde nós vamos chegar. Aí eu fui assistir o show do RPM no Madame Satã, aí no Bexiga. Saí com dor de cabeça. Vejo uma bateria atrás do cantor vazando, uma coisa, agora eu vou cantar essa, agora eu vou cantar outra. Eu saí deprimido, né? Aí cheguei pro Ney Matogrosso, aí falei, Ney, você me botou numa gelada. Na loira gelada. Ney, ele falou assim, se você quiser, eu dirijo. Você dirige? Fechado. Eu disse, ó, eu nunca dirigi, mas se você me der carta branca para eu fazer o que eu quiser... Ele disse assim, o que você quiser. Eu disse, tá bom. Aí eu disse, então, bota a gente num teatro ensaiando, sem muito prazo muito pequeno, não. Porque vai levantar do zero. O Ney ensaiou 1 mês, ia toda tarde, lá das 2 às 8, e o RPM ia indo. Trouxe tudo que eu queria de loucura. Aí o laser. Agora o neon era o seguinte, se alguém pulasse no palco, ele quebrava. E eu disse assim, troca, mas não vai deixar de ter. Né? Então foi um embate com o Poladian. Ele disse assim, Ney, toda hora quebra. Eu disse, mas não tira. Porque tinha um momento que eu acendia, parecia uma nave que ia começar... Bom, eu usei fumaça de gelo seco em água quente, fumaça de gelo seco em água fria, fumaça de máquina de fumaça, eu usei tudo. Tinha uma que soltava lá de trás, que ela vinha caindo, ia se esparramando pelo chão e ia cair na plateia, era como se fosse uma água. Ney Matogrosso cuidou da direção do show, sendo responsável por efeitos e iluminação do palco. Os músicos do RPM tinham pouca consciência de como se comportar em palcos maiores. Saímos do patamar de fazer um show para algumas pessoas, para shows mais profissionais, com tudo ensaiado. O Ney foi fundamental em tudo isso, relembram os músicos do RPM. No dia 19 de setembro, no Teatro Bandeirantes, foi o lançamento do novo espetáculo, que posteriormente percorreria todo o país. A banda foi acompanhada a cada show por uma estrutura de carretas que transportava mais de 60 toneladas de equipamentos de som e luz por todo o país, 260 refletores e vários canhões de luz, 40.000 watts de som,
30 pessoas que acompanharam a banda para poder montar em 10 horas os cenários para cada espetáculo. A segurança da banda era feita por 30 homens da empresa Fonsecas Gang, de São Paulo. As viagens eram feitas com 2 ônibus da Produções. Durante a turnê visitaram mais de 200 cidades, mais de 300 shows, milhões de espectadores, todos batendo recordes de público, superando o então rei Roberto Carlos. Para este novo show, a banda precisava de mais músicas para seu repertório. Para que pudessem realizar uma apresentação mais extensa, tiveram que romper com o molde tradicional que as bandas de rock tinham na época, onde se apresentavam em locais como Madame Satã ou Raio Laser, onde tocavam 5 ou 6 músicas, e isso bastava, visto que a maioria desses locais se compartilhava o palco com outras bandas. Sem serem bandas como Blitz, Paralamas ou Ultraje, as demais bandas de rock não estavam acostumadas a se apresentar em locais de grande público. O RPM também não estava acostumado a shows com milhares de pessoas. Ney Matogrosso pediu ao grupo uma música um pouco mais lenta no meio do show, para que não fosse porrada o show inteiro. Foi preciso um momento de mais calma, para depois encerrar o show com músicas de pegada mais rock, tipo Rádio Pirata. London London, música em inglês de Caetano Veloso, não tinha a menor intenção de virar hit. Ele entrou no show porque a banda precisava de mais músicas, já que seu repertório tinha apenas 10 músicas do primeiro álbum. E teve o Poladian com a cabeça de pegar o Ney Matogrosso para dirigir o show deles. E o Ney Matogrosso deu a ideia de gravar, faltava uma balada, porque eles não tinham muita balada ali. E deu a ideia de gravar London London. London foi um pedido meu. Ele disse, eu preciso de uma coisa aqui mais calma, um momento tranquilo do show, porque é pauleiro o tempo todo. A gente precisa baixar um pouco essa dinâmica para voltar a crescer. O RPM em São Paulo estreou dando um prejuízo enorme. E eu sustentei esse prejuízo sozinho, sem gravadora, sem apoio de nada de gravadora. E saímos do teatro, fomos fazer o resto do Brasil. Fomos a Porto Alegre, onde num ginásio para 10 mil pessoas, tinham 2 mil pessoas, mas com a reverberação do Gigantinho, que tem uma acústica péssima, a gravação da rádio Atlântida, do London London, parecia ser aplaudido no estádio de futebol. E o povo cantando London London junto com Paulo Ricardo. Ficou deslumbrante. Eu tinha acabado de convencer o Tutinha da Jovem Pan a montar uma rede de rádio, porque só uma rádio não sustentava a rádio nas execuções com as gravadoras. Aí o Tutinha falou assim, montei a rede, e agora? Agora eu vou te dar uma música, era novembro, que ninguém tem, que nós gravamos com 2 canais em Porto Alegre, que chama-se London London. E você vai arrepiar no verão, né? Eu dei a música para ele, ele começou a tocar na Jovem Pan, todas as rádios começaram a tocar. No início da turnê pelo Rio Grande do Sul, a versão de London London é pirateada e começa a tocar nas rádios. Como não era música gravada pela banda, surgem diferentes versões por todo o país. Em cada lugar que a banda tocou, as rádios locais gravaram sua versão. Além disso, Manuel Poladian também tinha sua própria versão, e a havia distribuído em várias rádios, e a versão começou a ser ouvida em todo o país, tornando-se um sucesso em todo o Brasil. No momento em que a Rádio Atlântida distribuiu os trechos da gravação para as afiliadas da rede Transamérica em todo o país, a música estourou nas rádios. A rádio tocou insanamente, atendendo aos pedidos dos ouvintes que ligavam no meu escritório e dos fã-clubes. Com isso a música chegou ao primeiro lugar de audiência. O sucesso das apresentações, das músicas tocando em rádios e da venda de discos tomou proporções inesperadas no final de 1985 e início de 1986. Foi uma coisa monstruosa. Perdemos o controle, afirma Paulo Ricardo. O RPM bateu todos os recordes de público de todos os ginásios, estádios e praças de eventos em que se apresentaram. Os diretores da gravadora apresentaram os números de execução de London London. Chegava ao impressionante número de mais de 85 execuções por dia nas rádios de São Paulo e do Rio de Janeiro. Recorde absoluto de execução.
Aí a gravadora pressionou a banda a gravar a música, já que estavam perdendo dinheiro. O grupo tinha uma música nos primeiros lugares entre as mais ouvidas, sem nunca ter sido gravada oficialmente. A gravadora nos chama para uma reunião e fala: gente, estamos diante de uma sinuca de bico. Como fazer? Temos uma música em primeiro lugar que não foi gravada, quer dizer, a Rádio Pirata é a meta, É isso que eu ia falar. meta-disco. Piratearam a nossa própria música e a gente estava refém de um grande sucesso, espontâneo. E não tinha jeito, a gente tinha que gravar um disco ao vivo para justificar o lançamento de London London. Em plena turnê e em acordo com a gravadora e seu produtor Poladian, ficou definido que nos dias 26 e 27 de maio a banda gravaria seu disco ao vivo, em 2 shows no Centro de Convenções de São Paulo. Em vez de gravar um EP, optou-se por gravar um álbum ao vivo contendo os sucessos da banda e a música London London. Apesar de todas as músicas do grupo estarem no show, para o álbum ao vivo que contou com 9 músicas, 5 foram selecionadas do primeiro álbum e chegaram 4 inéditas, London London e Flores Astrais, e 2 músicas inéditas do RPM, A Politizada Alvorada Voraz e Naja, um instrumental, que foi a união de alguns trabalhos da época do grupo Aura, banda criada por Paulo Ricardo e Schiavon. Marco Mazzola seria o produtor no lugar de Maluli, que foi o produtor do primeiro álbum. Fizemos o disco RPM ao vivo, que foi uma revolução no mercado, foi uma coisa assim que detonou, e o vinil basicamente parou, e o CD também foi uma grande novidade por ter sido lançado em CD. Vamos lá então? Um dos primeiros atritos entre Paulo Ricardo e Luiz Schiavon foi em relação ao produtor do disco Rádio Pirata ao vivo. Luiz queria que o produtor fosse Luiz Carlos Maluli e Paulo Ricardo gostaria que a produção ficasse a cargo de Marco Mazzola, até pela indicação da gravadora e para viabilizar a mixagem do disco em Los Angeles. A troca de Maluli por Mazzola foi uma besteira, e uma grande sacanagem com Maluli, afirma Maynard. Ficou decidido que a mixagem digital seria feita nos Estados Unidos e o álbum seria lançado em LP, cassete, e também em CD, uma novidade para a época. A gente queria achar um som de ao vivo diferente, como a gringaiada fazia. E isso foi o que levou a gente a optar pelo Mazzola. Tudo que vocês escutam não teve nenhum trabalho de dentro do estúdio, de regravação, de fazer, de arrumar. Não teve nada. O disco está ali. Ainda teve a sacada, que foi dele, de colocar o selinho masterizado digitalmente, ouça alto. A molecada falava: não, tem que ouvir alto, tem que ouvir alto. Todo mundo passava carro andando na rua com cassete, alto pra cacete. Funcionou, colou a história, bicho, era legal. Não foi um disco barato, porque aí é que eu digo, envolveu a ida de todos para os Estados Unidos, envolveu o hotel, envolveu os estúdios, que eram esses estúdios que eu escolhi, principalmente era um estúdio caro, porque ele era o único estúdio americano em Los Angeles que tinha essa tecnologia para mixar digital. Então não foi um disco barato, deve ter sido um gasto equivalente a uns $300 mil. Mas o grande lance, né, desse disco acabou sendo o nosso encontro com o Mazzola e a mixagem digital que a gente teve a oportunidade de fazer em Los Angeles trabalhando com altos profissionais. Porque no Brasil eles não fazem mixagem pelo processo digital, eles não têm essa tecnologia e o som fica bem mais limpo, bem mais claro, fica super perfeito. E London London, assim, eu tenho uma grande curiosidade, assim, por que London London? Na verdade, ela pintou da necessidade que o Ney expôs pra gente de ter um momento de refluxo do show, né? Uma coisa mais calma, um pouco, durante o show. Uma mudança de pra dar um refresco. Vocês precisam de um número bem calminho, bem lento. A gente, vamos pegar alguma coisa, né? De algum compositor. Né? Aí pintou a ideia de London London porque eu tive um tempo em Londres, morei um tempo lá como correspondente e senti tudo aquilo que o Caetano fala. De repente era uma coisa pra ficar restrita ao show, né? A gente não imaginou que fosse ter o impacto que teve no público e assim, né? Entre algumas particularidades, 500 mil cópias foram pré-vendidas antes do lançamento do álbum, que já era um sucesso inédito na história da música nacional e mundial. Um disco que ainda não havia saído ao mercado, teve 500 mil cópias vendidas. No dia 28 de julho de 1986, chegava às lojas o esperado segundo LP do RPM, Rádio Pirata ao Vivo, sucesso de execução em todo o país. Mesmo antes do lançamento de Rádio Pirata ao Vivo, os números do RPM já eram impressionantes. Em 26 semanas nas quais a Folha de São Paulo realizou a pesquisa dos discos mais vendidos, até julho de 1986, Revoluções por Minuto apareceu 17 vezes entre os 5 primeiros.
Por 9 semanas consecutivas, foi o primeiro colocado. Já na pesquisa sobre as músicas mais tocadas nas rádios FM, o mesmo Datafolha apurou durante 27 semanas, até julho de 1986, que o RPM obteve 35 indicações com as músicas Olhar 43, Revoluções por Minuto e A Cruz e a Espada. A febre pela banda foi tanta, que a produção do disco Rádio Pirata exigiu a contratação de fábricas na Argentina e no Uruguai, para prensar os discos, já que as fábricas no Brasil não davam conta da demanda, uma loucura total. Em um ano, o ex-grupo Marginal vendeu 500 mil cópias do primeiro disco e está chegando aos 2 milhões com o segundo disco, Rádio Pirata ao vivo. Saiu completamente do controle. A gravadora não sabia o que está acontecendo, os caras tiveram que prensar disco na Argentina. Não havia mais fábricas de vinil suficientes no Brasil para prensar, fabricar toda a demanda que havia do Rádio Pirata ao vivo. Então nós começamos a tomar as fábricas da Argentina, do Uruguai. Muita gente não vendeu mais disco nessa época porque a gente pegou todas as fábricas. Esses números obrigaram a gravadora CBS a fazer um investimento que só Roberto Carlos exigia: contratar os serviços de outra fábrica na prensagem. Só da Fonopress em São Paulo saem 13 mil cópias do Rádio Pirata por dia. A partir daí a RPM Mania explodiu por todo o país. De maio a dezembro a banda fez cerca de 30 shows por mês, todos lotados, quase não tinham descanso, eram shows quase todos os dias, e uma loucura em cada lugar que passavam. No passo pelo norte do Brasil, eles andavam em carros blindados para se mover pela cidade. Devido ao assédio dos fãs em Recife, 2.000 pessoas aguardavam a banda no aeroporto. Em Belém, invasão de rádios e hotel, além da quebra de um táxi. Eu acho que a primeira vez que a gente teve uma noção realmente de que a coisa tinha perdido o controle foi a primeira turnê que a gente fez para o Nordeste. Fizemos lá ali uns 6, 8 shows no Nordeste. E a hora que o avião taxiou, a gente viu aquele puta monte de gente na varanda ali do aeroporto, não sei o nome exatamente. E aquele montão de gente falou: meu, o que será isso, hein, cara? Que troço louco, olha. A gente pensou que estava chegando a seleção, time de futebol. Sério, moleque, ingênuo pra cacete. Maluco, a hora que botou o pé na escada do avião, foi uma gritaria, foi uma confusão. A gente teve que sair A gente só andava de carro blindado. Com o sucesso excessivo, foram desencadeados problemas na banda, como o uso de drogas. Começaram os problemas de relacionamento devido a egos inflados, a maior atenção que a mídia dava ao vocalista, ciúmes por parte dos demais integrantes, que afirmavam que o sucesso da banda era pela soma dos 4 músicos, e não só pelo talento do vocalista. No livro se fala disso. Paulo Ricardo foi alçado à condição de símbolo sexual, e a superexposição foi inevitável. Nós deveríamos ter tido mais cuidado com os veículos de comunicação nos quais aparecíamos, e, como o Paulo era o vocalista, aparecia mais. Isso incomodou um pouco a banda, afirma Delucchi. Em agosto de 1986, o RPM definiu que Paulo Ricardo só concederia entrevistas acompanhado dos demais músicos da banda. Paulo Ricardo nunca se negou a atender aos jornalistas. A realidade é que a banda tinha as melhores condições, estrutura de shows, para gravar e produzir seus trabalhos. Foi a primeira banda a ter um microcomputador no palco, que era usado por Luiz Schiavon. O Schiavon, gente, para quem não sabe, porque hoje um teclado é uma coisa simples, né? Mas aquilo era revolucionário no país. Ele tocava com um computador, levava um PC. Isso. Ele tinha toda uma outra história, né? Diferente. Mas eles vinham com uma proposta que de certa forma era diferente. Letras, o Paulo cantando, a sonoridade os riffs que o de guitarra, com aquele aquelas coisas de sequência. O show do RPM, ele fala que ele teve a ideia do raio laser, né? Isso. Era muito diferente de tudo que existia no Brasil em termos de espetáculo, né? No pop rock, assim. Porque a gente não podia nem sair na rua. Onde eu morava, para eu sair, tinha uma fábrica do lado o laboratório. Ficava cheio de gente na porta da minha casa, então a gente viveu muito isso assim de não poder mais ter ir no barzinho tomar uma cerveja, sei lá, na padaria. O sistema, vou até usar essa palavra com S maiúsculo, não estava preparado, não comportava aquilo ainda. Não havia turnê de estádio no Brasil.
soma desses fatores, mais a superprodução, gerou a empatia dos jovens, que viam no RPM uma banda que colocava muito do que eles queriam dizer nas músicas. Façam a revolução, invadir, pilhar, tomar o que é nosso, juram que não corrompem ninguém. Algumas das letras politizadas do grupo, que tinha outras mais sombrias e apocalípticas, que se misturavam com letras mais pop, como Olhar 43 e Louras Geladas. O RPM já estava em ascensão em 1985 após o sucesso de Louras Geladas, com a produção do novo espetáculo, a hiperexposição do grupo e o sucesso do Rádio Pirata ao vivo, a banda passou a ocupar o lugar de superstar no Brasil. Além disso, houve outro fator que influenciou o sucesso. O RPM era uma banda inglesa criada no Brasil. Paulo Ricardo morou 6 meses em Londres como correspondente musical. Quando voltou, junto com Luiz Schiavon formataram a ideia do que seria a banda. Numa época sem internet, Paulo tinha em primeira mão a informação do que se ouvia lá fora, e as novas tendências. Alguns achavam que o RPM era uma banda gringa e não brasileira. É difícil imaginar o que era a banda naquela época. E como com o passar dos anos, seu legado foi subestimado, já que o RPM não construiu uma carreira mais consistente como foi a de outras bandas da época. A história da banda é marcada pelas várias separações, os conflitos na justiça e o fim do grupo em várias ocasiões. O show Rádio Pirata ao vivo marcou um antes e um depois na história do rock no Brasil. O RPM trouxe consigo não só uma nova sonoridade, um repertório pop rock muito bem concatenado, variedade em suas composições que tentavam mostrar um lado mais sério, em comparação a outras bandas do momento. Isso somado a um show superproduzido como nunca antes havia rolado no Brasil, até então apenas visto em shows de bandas internacionais. A parafernália que implicava montar o palco em cada local onde actuavam, tinha 60 toneladas de material de som e luz, que incluía elementos que nenhum artista local tinha utilizado, lasers, luzes, gelo seco, entre outros. Isso somado à grande difusão que teve na mídia, na rádio e televisão, fez com que o quarteto gerasse uma idolatria tipo Beatles, com cenas explícitas de histeria a cada nova apresentação. Para o rock brasileiro houve um antes e um depois do RPM, mas nem tudo foram flores. A superexposição, os egos inflados, o relacionamento ruim gerado entre os integrantes, o uso de drogas fizeram com que após o último show da turnê do Rádio Pirata ao vivo em dezembro, o grupo tivesse sua primeira separação. Mas essa é uma história que contaremos em outra ocasião. O excesso de trabalho, o cansaço, a convivência forçada, é uma série de coisas que acabam levando a você se proteger de alguma maneira, entendeu? E a droga é uma escapada também. Era uma coisa que não foi orgânica, a gente não estava preparado para aquilo. Ninguém, nem gravadora, nem empresário, não havia um plano. Era tipo, pô, legal, e agora que acabou? Agora sei lá, quem é o próximo? Este último show deixou um registro audiovisual, que sairia em VHS em 1987 e em DVD em 2007, no box 25 anos. Apesar de ser o show mais bem produzido em 1986, o vídeo e DVD lançado posteriormente não é um dos melhores. Hoje, registram-se quase 5 milhões de cópias vendidas do Rádio Pirata ao vivo ao todo. Até hoje é um dos trabalhos mais vendidos da indústria fonográfica no Brasil. Essa foi a história de Rádio Pirata ao vivo, o álbum de maior sucesso da história do rock nacional. Nunca uma banda de rock tinha chegado naquele nível. Então, isso aí foi uma divisão de águas ali muito grande. As gravadoras começaram a acreditar que as bandas de rock tinham potencial. E uma coisa que é uma característica da nossa banda, do RPM. A gente sempre foi uma banda de palco. A gente sempre rendeu muito mais no palco do que no estúdio. E o Rádio Pirata ao vivo, ele reflete muito isso. Então você ouve as mesmas canções que tem a versão de estúdio e ao vivo, elas ganharam muito. Talvez por isso as músicas tenham voltado a tocar. Depois de Olhar 43 ter tocado na versão de estúdio, ela tocou demais na versão ao vivo.